Por mais brega e idiota que seja, a razão de eu gostar de Jakuchara Tomozaki-kun é mensagens motivacionais. Mas pera, não me refiro a fotos de Facebook compartilhadas por viúvas de 40 anos, e sendo o recurso comumente usado por pessoas autônomas ou empresas para aumentar a disposição própria ou dos funcionários. Caso você trabalhe em casa ou sozinho, você vai se deparar com momentos de tristeza, independentemente de você falar com pessoas em telefone ou chats, pois no fim das contas você não está tendo contato com elas. Esse é o meu caso. Eu não tenho parceiros de trabalho perto de mim e acredito que isso vem se tornando mais comum a cada ano, independentemente de pandemia influenciar atualmente isso. Dessa forma, quando você é muito solitário, você meio que precisa de formas de tentar buscar motivação. Coisas como pegar suas pequenas vitórias e usar para se manter encorajado, ou aprender a ter energia mesmo com falta de resultados. Tomozaki-kun é uma mensagem motivacional para mim. Fumiya Tomozaki é o melhor gamer japonês de um jogo que claramente não é Smash Bros. Ele é até bom no que faz, entretanto, de resto, ele está no lixo, pois não se relaciona com ninguém. Isso muda quando ele conhece Aoi Hinami, que é a segunda melhor jogadora nacional do jogo. A diferença é que ela não sacrifica o jogo, entre aspas, da vida real para ser boa no Smash Bros. A Aoi começa a ensinar ao Tomozaki a aprender a jogar o jogo da vida. Dessa forma, Tomozaki começa a mudar, criando motivação e energia para poder viver. Existe um porém. A sua tutora, Aoi, trata a vida como relações a serem manipuladas. Ela considera mais status na sociedade do que ter uma vida orgânica. Então, Tomozaki aprende a viver e a se relacionar. Porém, de forma mecânica. E realmente existe gente que vive dessa forma. Mesmo que o anime trate isso de forma mais descontraída, dizendo que o Tomozaki está apenas ganhando XP. Normalmente animes trabalham personagens como Tomozaki ou como um completo perdedor, que não tem oportunidade nenhuma de mudar, ou um gênio incompreendido que transcendeu o modo de pensar de meros mortais. Tomozaki é tratado como um humano aqui, e não como um ser bizarro. A Aoi dá diversos objetivos para ele conquistar em um certo período de tempo, a fim de acelerar o desenvolvimento dele no jogo da vida. E esses objetivos são grandiosos. Outro recurso comum de mensagens motivacionais: te incentivar a sonhar alto, pois sonhando alto você quer ir mais longe do que você normalmente se satisfaria. O importante não é você ter o maior objetivo do mundo, e sim ter um objetivo por si só. Por mais que essa seja uma mensagem legal e tudo mais, esse é um anime que você ou gosta ou odeia. Acho que ele sequer existe a parte de amar nesse caso, e sim apenas gostar. Ele é bem divisivo na forma em que trabalha e chega a ser frustrante em muitos aspectos. Vamos começar com os pontos positivos. Eu gosto de Jakuchara Tomozaki-kun. A minha razão é específica. O tema tratar de motivação despertou interesse em mim. Tomozaki é um personagem extremamente cativante. Poderíamos até dizer que ele é o único personagem cativante aqui. Ele é inocente, não é exagerado, barulhento ou irritante, e é extremamente esforçado quando propõe desafios. De novo, normalmente existem dois campos nessa indústria de animes: ou os personagens perfeitos, ou aqueles fracassados que dá vontade de socar. Tomozaki é um fracassado, mas em vez de você querer socá-lo, você quer que ele triunfe. É uma alegria pura ver ele chegando nos resultados dos objetivos dele. Infelizmente os erros desse anime são grotescos. Mesmo que eu goste dele, tem tanta coisa atrapalhando ele se tornar de algo bom. Por começar pela primeira cena do anime. Pense num anime ruim. Eu te prometo que, independentemente do que você pensou, que ainda assim a sua escolha tem um começo melhor que Jakuchara Tomozaki-kun. Esse anime ganhou o título extremamente específico que nunca pensei que iria dar para algo de pior começo que já vi na minha vida. A primeira cena é o Tomozaki destruindo no Smash Bros. O garoto mais popular da escola, o Chuji. Por que essa é uma cena tão ruim, você pergunta? Pois ela atrapalha a legitimidade de tudo que remete a ela nesse anime. Normalmente a cena inicial demonstra potencial.
essa aqui tira potencial, é uma grande façanha que nunca pensei ser possível. Os problemas com essa cena, que parece ser bem inofensiva, são inúmeros. Por começar, que ela simplesmente acontece. Não existe um motivo para esses dois personagens estarem juntos nessa situação, simplesmente acontece. Como é a primeira cena, o autor foge de contextualizá-la. Isso não seria um problema se fosse apenas um evento solto para apresentar o universo. Esse não é o caso. E também não é um caso do autor esquecer de pôr uma justificativa inicial e depois se lembrar. Porque ele também não faz isso. Essa cena existe dessa maneira para facilitar a vida do autor ao máximo. Chuji é um personagem recorrente. O desafio do Tomozaki é se relacionar com pessoas. Então, obviamente, ele vai ter que se relacionar com Chuji e pessoas envolvidas a ele. Esse simples evento de derrotar o Chuji em Smash Bros. Faz com que todas as conversas com outros personagens comecem de uma forma que não deveria. E principalmente abrem brechas para facilitar que o Tomozaki consiga se relacionar com essas pessoas. São inúmeros os personagens que mencionam o fato do Tomozaki derrotar o Chuji, e normalmente essa é uma das primeiras coisas que esses personagens falam, o que dá uma brecha enorme ao Tomozaki de conseguir se relacionar com esses personagens. Imagina se Bleach começasse já com o Ichigo derrotando o Randy, sem absolutamente nenhum contexto. Isso mudaria, aceleraria e facilitaria a trajetória do Ichigo com a sociedade dos Shinigamis. Consequentemente, os acontecimentos iam tomar um rumo artificial pro telespectador. Esse é um atalho de roteiro horroroso e desmerece toda a conquista do Tomozaki. E apenas uma justificativa melhor do que Subspace Emissary inteiro poderia me fazer engoli-la. Os personagens tirando o Tomozaki são ou ruins ou deslocados. Pra mim é um mistério como alguém consegue gostar da Aoi, por exemplo. Não ajuda que no primeiro episódio ela humilha o Tomozaki por ser um perdedor. É pesado e fora de clima da série, e me incomodou bastante isso. Pelo menos ao contrário da partida do Tomozaki e Chuji, isso não atrapalha eventos futuros. Depois disso, vamos aprendendo que a Aoi considera as outras pessoas como essencialmente NPCs de um jogo. Para ela, a vida serve para gerar status. E desde que isso seja concluído, o restante é irrelevante. O Tomozaki é a única pessoa que ela respeita, provavelmente porque ele é o único que interage com o lado não falso da Aoi. O problema não é ela ser assim. Eventualmente o Tomozaki até vai percebendo que tem algo de errado com os ensinamentos dela. Um toque bem legal. O negócio é que a personalidade verdadeira da Aoi é irritante, a arrogância dela é enorme, ela é incapaz de aceitar estar errada. Que bom que pelo menos ela quer ajudar o Tomozaki, mas isso não aconteceria se Tomozaki fosse o número 2 em Smash Bros. A Aoi ajuda ele mais para não ferir o seu próprio orgulho de que se ela vai perder para alguém, que essa pessoa seja pelo menos decente em outras coisas. Quanto à personalidade falsa, bem, ela age de forma tão perfeita na frente das outras pessoas que não é interessante. Não há nada de errado do autor tratar ela assim na frente dos outros, porém também não aumenta pontos com ninguém, pois você sabe que é fachada da Oi, então não tem nem por que avaliá-la como personagem nesses momentos de falsidade. De qualquer jeito, ela é excelente em tudo que faz, o que só serve para tirar a imersão do telespectador. A premissa da história é o Tomozaki aprendendo a se relacionar. Aparentemente, para o staff do anime, não é. Para eles, isso é um harém. Provavelmente na visão do autor também, mas deve ser bem menos problemático isso no material original. Mas a produção do anime toma decisões estúpidas, como tratar a abertura como se fosse uma abertura de harém. Sim, o Tomozaki tem que se relacionar com essas garotas. Os objetivos iniciais dados a ele pela Aoi é até mesmo conseguir uma namorada. Só que o foco não é o Tomozaki crescendo sua relação com essas personagens. Isso só é um fruto do verdadeiro foco da narrativa, que é o Tomozaki crescendo como pessoa. Devido a isso, existem dois grupos de personagens. Os mais pé no chão, que incluem Tomozaki, Aoi, Takahiro, que é um personagem secundário recorrente, o Chuji, entre alguns outros, talvez. E tem os personagens caricatos. Todas essas garotas do harém são caricatas. Elas são literalmente estereótipos de mangá. Cada uma do harém faz parte de uma categoria de derês. Isso é um problema maior em Tomozaki do que qualquer outro anime, por causa que a premissa não é compatível com um harém.
Imagina que você tem que começar a se relacionar entre um grupo estranho, só que você tem bastante dificuldade de falar e tudo mais, e então casualmente aparece a tabela de Derez no seu dia a dia. Cara, eu sou muito retraído, eu não faço ideia de como vou sair dessa. Opa, olha só a minha colega imperativa extravagante passando. Eu te desafio a achar algo mais imbecil do que isso. Se você não consegue, o autor já te cobre, pois temos um arco dessa garota imperativa, que é apelidada de Mimimi, com ela tendo uma crise por não conseguir ganhar da Aoi em nada. Nós temos um arco da personagem mais absurda de Tomozaki-kun, não aceitando sempre perder para a encarnação da perfeição. Ou mais especificadamente, a fachada da Aoi. O que exatamente estamos tratando aqui? Quem se importa com isso? Como a rivalidade dessas duas caricaturas é relacionável de alguma forma? Eu realmente não sei quem consegue se identificar com um arco desses. Do harém, a única gostável é a Fuka. Mesmo que ela seja uma dandere. Sim, eu tive que pesquisar a tabela de derês para fazer esse vídeo. O fato do harém e outros personagens importantes como o Takahiro não terem nenhum tipo de resistência contra o Tomozaki é forçado. Eu elogiei que Tomozaki é tratado como pessoa e não como um lixo, mas você realmente espera que eu acredite que um cidadão, logo após falar no máximo 2 vezes com cada pessoa, já esteja íntimo bastante delas para não apenas entrar no ciclo de amizades, como também descobrir o que as aflige? A Fuka no episódio 2 praticamente se declara pro Tomozaki, sendo que há 2 dias ele praticamente não existia. Episódio 4, o Tomozaki já vira amigo de todo elenco praticamente. O anime sai atropelando a parte mais interessante, que seria o Tomozaki tendo a dificuldade de dar os primeiros passos, e vai direto para a parte genérica, que é ele já mais ou menos conhecendo cada um dos estereótipos encarnados. O pacing é mais acelerado do que os meus momentos íntimos de prazer, e há cenas mais cringes do que essa última frase que eu disse. Obviamente o autor foi o mais rápido possível para a parte fácil, onde qualquer anime escolar já aborda. É como se o objetivo do anime fosse bater um recorde de quanto tempo leva para pegar a premissa inicial e a tornar o mais genérico possível. Apesar de toda essa frustração e a falta de rumo, principalmente no meio, Tomozaki-kun tem uma crítica. Existem momentos do Tomozaki se perguntando se os métodos da Aoi são falsos. A Aoi acaba sempre negando isso, mas como o Tomozaki não tem conhecimento bastante sobre relacionamentos, a convicção dele é baixa demais para questionar os princípios da Aoi. Entretanto, o Tomozaki tem uma grande inocência que o torna o único personagem que demonstra valores puros de relacionamento desse elenco todo. Ele, por ter uma origem diferente de todo o resto, acaba sendo capaz de, inconscientemente, notar falsidades no agir que para outros é banalidade. Devido à incompetência do autor de manter a trama em linha reta, eu realmente pensei que a obra não ia tratar sobre esse tema. Não parecia algo que o autor teria coragem de tocar. Felizmente eu estava errado. Os últimos 2 episódios são justamente sobre isso. O Tomozaki percebendo que a visão da Aoi é errada. Ele até se questiona sobre tudo que fez até agora e o quanto disso foi genuíno. Ele desafia a perspectiva da Aoi, apesar da arrogância dela ainda acabar existindo no final. Então ficamos com uma conclusão temporária para esse conflito. É claro que a resolução vai ficar para os próximos volumes da Light Novel ou para uma possível segunda temporada, mas por enquanto é um final aceitável. Para um anime onde os pontos fortes é incentivar positivismo e clima quente, tem uma quantia bem imersa de tendências negativas e preocupantes sobre a própria qualidade da obra. É curioso, pois eu já tinha um esboço desse vídeo já faz 1 ou 2 meses, e meus rascunhos estavam cheios de notas de que eu achava que as qualidades da obra eram só coincidência e que não eram intencionais do autor. E justamente por isso eu achava que o anime ia piorar. E meio que pior até terminar o arco da Mimimi, o meio do anime e do harém tornam difícil perceber o tema principal algumas vezes. Entretanto, é com muita alegria que posso dizer que são intencionais os temas motivacionais de Jaco Chara Tomozaki-kun.
Esse é um ponto único que compõe os momentos altos desse anime. É um desperdício de potencial o autor ter optado por usar as rotas mais fáceis de roteiro. Caso contrário, eu não teria problema de recomendar Tomozaki-kun pra ninguém, mas por enquanto ele fica apenas como guilty pleasure.